40% das empresas que hoje são listadas na Fortune 500 desaparecerão em menos de 10 anos por falta completa de adaptabilidade. Sustentabilidade nas corporações tem muito a ver com a sua capacidade de sobrevivência. Teoricamente, sustentabilidade, você tem uma ideia muito mais hiperbolizada do que é meio ambiente. Mas você se esquece de olhar nos outros pilares, onde você tem o social e onde você tem o econômico. O que está mais tenso hoje é justamente a questão do pilar econômico. Então, a questão econômica é uma questão sensível, porque isso faz com que as empresas não consigam se ressignificar nesse ambiente de alta aceleração. Porque normalmente você tem padrões de pensamento que pensam que o lucro, é uma coisa feia, que o lucro é crime, de que o lucro não deveria existir. A sustentabilidade é formada por 3 pilares, então o pilar econômico, o social e o ambiental. E a gente esquece de olhar que a inovação ela está justamente no pilar econômico. Quando a gente fala muito do socioambiental, portanto da junção do social com o ambiental, eu consigo compreender bastante bem. Quando eu falo do socioeconômico, eu também consigo capturar muito bem, porque a gente sabe quais são essas relações da sociedade com o teu lado econômico. Mas o que a gente não conhece muito bem, que é esse o ponto mais escondido de tudo isso, é quando você pega o pilar econômico, a interseção que ele tem com o pilar do meio ambiente, que é o que a gente chama de ecoeficiência. Então não dá para você dizer que a sustentabilidade é um exercício de eu fazer com que pessoas mudem hábitos e atitudes. Não. Você tem empresas que possam propor outras formas de você consumir coisas usando a junção das duas. A inovação, porque ela está no drive econômico, junto com o lado ambiental. Então, quando a gente fala das empresas, elas têm uma responsabilidade inadiável com relação a isso. Sustentabilidade é modelo de gestão. A forma da perenidade ou a forma da presença da empresa por um tempo maior só terá resposta na ecoeficiência. Primeiro porque a inovação é algo bastante requerido hoje, por causa do processo de significação. As empresas buscam um significado mais potente para elas. A inovação tem muito a ver com a questão central das empresas, da sobrevivência, que a gente sabe que tudo aquilo que é vertente tecnológica, de fora para dentro, faz com que as empresas poderão vir a não existir daqui a um tempo. Então, a gente já vê isso acontecer, Por causa da briga dos táxis versus Uber, dos bitcoins, do blockchain, que são tecnologias que mudam absolutamente tudo. Quando você tem alguns conteúdos e você olha no cerne dessa questão, inclusive é conteúdo de um super autor, que é o Larry Downes, ele fala o seguinte, que os ambientes político, social e econômico, eles só crescem em escala incremental. Mas você só tem uma única coisa que está sobre tudo isso, que é a escala tecnológica. A tecnologia cresce em escala exponencial sobre estes ambientes. Portanto, o que a gente diz com isso? Que a tecnologia alterará de forma muito radical todos os ambientes social, político e econômico. A economia a gente já vê, Fica muito claro para todo mundo enxergar isso. O meio político, a gente está vendo tudo se esfarelando no mundo inteiro, parece que tudo se ressignifica e parece que a gente virou muito mais ator do que sempre foi, porque a gente age de encontro a, então esse é um jogo jogado, Por que a gente faz um jogo jogado? Porque a tecnologia que está no meio disso. Então, o que está no meio disso tudo? A inovação. Para onde a inovação aponta? Para a alta tecnologia, fazendo com que todas as tecnologias disruptivas se combinem entre si para criar novas formas de criar significado.